A graça e a paz, família IBC, nós louvamos a Deus porque nós podemos mais uma vez estarmos no seu lar, através das nossas redes sociais da Igreja Batista Central. Feliz de podermos estar nessa quarta-feira, que nós chamamos a quarta-feira da vitória. Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, no capítulo 3, ele está de joelhos e no final da sua oração ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo termina sua oração de joelhos dizendo isso: ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que essa quarta-feira, nessa quarta-feira da vitória, o Senhor venha falar poderosamente com você, através das canções, da oração, da palavra do Senhor que é tão poderosa. Nós louvamos a Deus porque podemos estar no seu lar nesse momento. Eu quero orar por nós, pela sua vida, você que está aí na sua casa ou muitas vezes no carro ainda, que você possa nesse momento orar conosco. Vamos estar orando. Soberano Deus, obrigado Jesus, porque nós reconhecemos a tua grandeza sobre toda a situação. É o Senhor que conhece as nossas vidas, é o Senhor que sabe exatamente o que nós mais precisamos, Pai. Te louvamos, Pai, porque nós podemos estar nesse lar, nesse exato momento, através das redes sociais, Pai, estar junto com a família IBC, junto com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, Pai. Nós te louvamos, Pai, colocamos cada vida no teu altar, Pai, que juntos possamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor que é digno de toda adoração. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Rei dos Reis com o Ministério Central Praise. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com todas as famílias da nossa igreja neste momento. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, nosso Pai eterno, louvamos o teu santo e maravilhoso nome nesta hora, meu Deus, tributando a ti, Senhor, o louvor, a honra, a exaltação, porque tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso sustentador. Intercedo agora, meu Deus, por todas as famílias da nossa igreja. Abençoa, meu Deus, todos os membros de cada casa. Sejam amparados pelo Senhor agora, protegidos e abençoados. Que renovem e reestruturem a sua fé no Senhor. Agora peço a tua bênção para o nosso país, para a nossa liderança política. Abençoa, Senhor, cuida, meu Deus, traz soluções práticas e viáveis para a vida desse povo. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos, entregamos a nossa igreja em tuas mãos, entregamos este culto em tuas mãos para honrar ao Senhor, exaltar quem tu és. Ministra para nós, Senhor, fala nesta noite, Pai. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos, recebe a nossa adoração, unge a proclamação. É a minha oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Você é bem-vindo a este culto na quarta da vitória. Que Deus possa falar ao teu coração, aos nossos corações. Você que está aí reunido na sua casa, no seu lar, com a sua família, você é muito bem-vindo. Que Deus possa estar com vocês aí também, como está conosco também aqui nesta noite. Gostaria de meditar numa palavra de Deus nesta noite, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor. E eu tenho como tema da minha meditação com os irmãos nesta noite a oração de Jabes. Nós sabemos que é um grande exemplo para nós de superação, esta oração que Jabes fez.
Então está escrito aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É interessante que o livro de 1 Crônicas, até o capítulo de número 9, do 1 ao 9, é tudo genealogia. E é interessante que a genealogia ela é cansativa de ler, é ou não é? Por quê? Porque você lê aqui, o fulano gerou o ciclano, aí o ciclano gerou o Beltrano, o Beltrano gerou o ciclano, e vai indo. E ela é cansativa de ler, mas está na palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, começa do Gênesis, vai até o Apocalipse, mas fala, o 1 Crônicas do capítulo 1 ao 9 eu pulo. Aí não vale, né, irmãos? Mas a genealogia ela é importante na Bíblia. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. A palavra de Deus, ela é inteira, ela é preciosa. E a história de Jabes acontece aqui no meio de uma genealogia que, assim, não tinha nada a ver com a vida dele, mas de repente aparecem 2 versículos que contam uma história do começo ao fim, do início, da vida dele, quando nasceu, tem o meio e tem o fim. E no meio de tantas pessoas, às vezes ilustres, reis, está aqui na genealogia, e ele aparece aqui. E aparece com uma história com apenas 2 versículos, mas eu estava pensando, esses 2 versículos têm grandes ensinamentos para a nossa vida. Uma oração que ele fez, maravilhosa. Uma história curta, porém de grandes ensinamentos para nós. Bom, quem foi Jabes? A Bíblia fala aqui que a Bíblia só fala assim, olha, e foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos. Quer dizer, ilustre foi os seus irmãos, ele foi mais ilustre do que eles. E é interessante porque na Bíblia, geralmente, tem significado os seus nomes. Por exemplo, Daniel tinha um significado, Deus é meu juiz, Judá, por exemplo, é louvor. Quando nasceu Judá, a Leia, que era a mãe de Judá, colocou o nome nele de Judá, significando que ela louvou a Deus porque ele nasceu. E aí por diante. E aqui, Jabes nasceu e ela colocou o nome de Jabes porque ela falou assim, porquanto com dores o dei à luz. Quer dizer, Jabes significa dor, aflição. E é interessante que o nome da gente, a gente não tem culpa de ter o nome da gente. Eu mesmo chamo Dilson. E tem hora que eu falo, mãe, por que a senhora pôs o nome de Dilson? Eu não gosto desse nome. Até hoje, eu não gostei desse nome. Mas não tem mais jeito de mudar o nome. Mas o Jabes, ele teve uma vida que ele não foi condizente com o nome dele. Às vezes poderia receber algum bullying, rapaz, você é dor. Você causou aflição para sua mãe. Seu nome significa dor. Mas ele ultrapassou esta barreira, Ele não ficou só nisto, Ele ultrapassou. Por isso que a Bíblia fala aqui que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E o que Jabes fez? Diz aqui a palavra de Deus, olha. Porque Jabes, verso 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel.
É interessante, meus irmãos, porque essa palavra invocar a Deus, ela acontece a primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 25 e 26, quando nasceu Sete, que significa renovo, e Sete nasceu no lugar de Abel. A Bíblia fala, né, que Caim matou Abel e depois ficou só o Caim, mas nasceu Sete. E quando Sete nasceu, depois também ele gerou também gerou um filho que se chamou Enos. E no capítulo de número 4, versículo de número 26, no finalzinho do versículo do capítulo, fala assim, olha, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Até então dá a entender que ainda não haviam culto a Deus, não haviam realizado culto para Deus. Mas depois que nasceu esse rapaz que se chamava Enos, filho de Sete, então se começou a invocar o nome do Senhor. E eu fiquei pensativo, meditando, porque da genealogia de Sete, depois nasceu Enoque, que andou com Deus, nasceu Noé, homens de Deus, da geração depois de Noé veio Abraão, veio a geração de Deus, e aí por diante, a geração de adoradores, até chegou em Davi. E se você ver no livro de Lucas, a geração de Jesus, genealogia de Jesus, ele volta de Jesus Cristo até Adão. E você pode olhar lá que entra o Sete, está lá no meio da geração, e entra Davi também. Gente, por que eu estou falando isso? Porque a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. E esse termo invocar aqui, que o Jabes, a palavra de Deus diz aqui que Jabes invocou o Deus de Israel, a gente vai ver na Bíblia diversos textos que falam sobre isso, de invocar o nome do Senhor. Por exemplo, Isaías, quando profetizou 700 anos antes de Cristo, ele diz lá no capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Foi um incentivo da palavra de Deus a todos. Por exemplo, Pedro, quando estava pregando o primeiro sermão ali depois do dia de Pentecostes, e ele falou assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar a Deus quer dizer cultuar a Deus, quer dizer reverenciar a Deus, quer dizer adorar a Deus, quer dizer se aproximar de Deus, buscar a Deus, invocar a Deus, é isso. Foi isso que Jabes fez. É por isso que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a gente percebe, irmãos, que a Bíblia vai sempre incentivando nós a invocar a Deus. Por exemplo, Davi, ele agradecendo a Deus, ele é muito grato a Deus. Ele fala assim no Salmo 116, ele fala assim, olha, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Olha, aí ele fala assim, olha, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Durante toda a minha vida eu vou invocar o nome do Senhor. Mais para frente, ele escrevendo o mesmo Salmo 116, versículo 12 e 13, ele fala assim, olha, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele mesmo fala assim, olha, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mais para frente, no versículo de número 17, ele escreve assim, olha, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer que invocar o nome do Senhor foi o que Jabes fez nesta oração. Ele agradeceu a Deus, ele se entregou para Deus, ele não ficou se lamentando porque o nome dele significava dor, porque ele tinha causado dores para a mãe, tinha causado aflição para ela, a mãe dele colocou esse nome nele, ele não ficou se lamentando com isso,
mas ele partiu para uma busca de Deus e superou toda esta situação. Uma coisa eu quero dizer aos irmãos, os irmãos que nos ouvem, que estão em casa, os irmãos que estão cultuando nesse momento a Deus. Saiba de uma coisa, estamos vivendo um tempo difícil na terra. A nossa geração nunca passou por isso. Dias dificultosos na terra. Mas nós sabemos que se nós invocarmos o nome do Senhor, as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer de bem para a nossa vida. Amém? Então está aqui, irmãos. É muito importante, sim, nós invocarmos o nome do Senhor. Mas e a oração de Jabes? Qual que foi? Está aqui, olha. Verso 10 diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Jabes tinha uma visão assim, olha, extraordinária. Visão de coisas grandes. Se me abençoares muitíssimo. E Jeremias fala, né? Clama, né? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus tem para nós é coisas grandes lá na frente. Vamos continuar invocando o nome do Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de Jabes. Ele é o mesmo Deus do passado, Ele é o Deus do presente. Ele é o mesmo Deus que Isaías viu no capítulo 6. Ele fala: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. 700 anos antes de Jesus nascer. E depois João, evangelista, fala: eu vi o Senhor assentado no trono. O mesmo Deus, Ele não mudou. Gente, e o Jabes ainda orou assim, olha: e meus termos amplificares, né, as fronteiras, ele não ficou na mesmice. Ele queria coisas grandes. E Deus, né, atendeu a oração de Jabes. Mas ele disse mais uma coisa tão interessante aqui, olha: e a tua mão, ó, for comigo. Oh, irmãos, a coisa mais preciosa na nossa vida é saber que a mão do Senhor, né, ela está sobre nós. Isaías fala assim, olha: porque a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E eu estava meditando sobre a mão do Senhor, e pensei quantas vezes, né? Hoje nós aqui não podemos dar as mãos, tá? Dando a mão assim agora, dá um soquinho assim, né? Ou então cotovelo, não é assim? Outra hora, agora é o pé, não é isso? O outro pé. Paciência, chega uma hora que nós vamos dar a mão. Mas na época de Jesus Cristo, tinha aquelas pessoas também que eram desprezadas, porque muitas vezes eram leprosos, não podia dar mão para ninguém, não podia tocar em ninguém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele descendo do monte, depois que deu o ensinamento do capítulo 7 de Mateus, dá licença, eu vou tomar um pouquinho de água, tá? Ele descendo do monte, pastor Marcel, chegou um leproso para ele e falou assim: olha, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus falou assim: eu quero. E tocou, estendendo a mão, tocou nele e ele ficou purificado. Outra hora, Pedro estava ali, ó, se afundando, porque Jesus falou para ele andar sobre o mar, ele começou a andar, e ele viu o vento, sentiu o vento forte, começou a afundar, ele falou: salva-me, Senhor. E a Bíblia fala: e Jesus, estendendo a mão, segurou ele. Neste tempo em que estamos vivendo, há uma mão poderosa nos segurando e não deixando nós afundar. O nosso barco não vai afundar. A igreja IBC não vai afundar, porque é o nosso Deus que segura com as suas fortes mãos a nossa vida. Irmãos, e tem mais. Quando
os apóstolos, pregando o Evangelho, e eles eram perseguidos, apanharam, bateram neles, mas eles fizeram uma oração, falaram: Senhor, dá-nos ousadia para falar a Tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para curar. E Deus fazia milagres e maravilhas. Gente, a mão do Senhor é uma das coisas principais para a nossa vida, nós nos assegurarmos, porque ela fala de proteção, fala de direção para a nossa vida. Em Atos capítulo 11, versículo 21, também fala assim, e a mão do Senhor era com eles. E Elias, depois que ele fez a oração e falou, vai descer chuva, depois de 3 anos e 6 meses, fez a oração, falou, vai descer chuva, Acabe, vai descer chuva. E Acabe pegou o seu carro e foi para Jezreel. E a Bíblia fala assim, olha, e a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu seus lombos e começou então a correr na frente do carro de Acabe, correu 25 quilômetros, porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele, ele orou, a terra deu chuva e produziu o seu fruto. O céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, aliás. Irmãos, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Jabes foi claro, falou assim, se a tua mão for comigo. Eu gosto muito de meditar, eu tenho um livro dos hinos, dos autores dos hinos. Hoje você vê os hinos do cantor cristão, você vê os hinos da harpa cristã, tem diversos hinos sacros. E eu analisando, mesmo que aparece lá que é um brasileiro que compôs ou pôs a música, alguma coisa, mas geralmente eles foram escritos lá nos Estados Unidos, ou na Alemanha, na Inglaterra, por pessoas já desde 1800. E eu estava meditando num hino que um pastor batista, em 1900 ele escreveu, ele chamava-se William Clark Martin, viveu nos Estados Unidos, escreveu mais de 2.000 louvores a Deus. E ele escreve assim, num dos hinos dele, fala assim, olha, por onde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor. Aí ele fala assim, ó, é tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Aí ele fala assim, ó, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E esse pastor escreveu este hino, e um outro pastor presbítero, metodista, colocou a música no hino. Eu não vou cantar, porque senão... Gente, mas que coisa maravilhosa. Ele fala assim, é a tua mão que me conduz. Gente, a mão de Deus conduz a nossa vida por onde nós formos andar. A mão do Senhor está nos conduzindo. Se você teme a Deus, se você serve a Deus, a mão do Senhor é que vai proteger você deste vírus maldito. É a mão do Senhor. Tudo bem, irmãos? E o que podemos aprender com tudo isto nesta palavra? Nós aprendemos aqui com Jabes, irmãos, que olha, a bênção e a proteção de Deus são resultado de uma vida de dedicação a Ele. Gostaria que, se você está aí na sua casa, abra o Salmo de número 91. Eu estava lendo o Salmo, só que não vamos pegar do começo não, sabe? Geralmente a gente pega do começo, mas eu gostaria de ler os 3 últimos versículos desse Salmo, que é o versículo 14, 15 e 16,
que nós vamos aprender nesse salmo agora? Olha, gente, versículo de número 14 do Salmo 91. Muita gente sabe de cor, muita gente tem esse salmo aqui, a Bíblia aberta nele, né? Sabe aquele cristão que tem a Bíblia, fala, não, o Salmo 91 é esse aqui. E ele deixa tanto tempo a Bíblia aberta, porque depois, se ele fechar a Bíblia, na hora que ele vai abrir, ela abre sozinha, no Salmo 91. Entendeu? Mas vamos lá. Olha o verso 14, diz assim, olha, pois que tão encarecidamente me amou, não é isso? Tem uma outra versão que fala assim, que ele se apegou a mim, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha só o versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, estava prestando atenção nesses 3 versículos? Esses 3 versículos já não é o homem que escreveu, o próprio Deus falou. Se você ler do versículo 1 ao 13, é o homem falando, olha, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e ele vai falando, né? 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, porque tu, ó Senhor, o versículo 9, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Mas na hora que ele chega no 14, ele fala assim, olha, pois que tão encarecidamente me amou. É Deus falando com a gente. É importante quando a Bíblia é o homem falando de Deus, mas tem hora que Deus está falando direto com o homem. E aqui Deus está falando assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Gente, e qual que é a resposta que Deus deu para Jabes? Lá está escrito assim, olha, é que eu já fechei aqui na meu, mas eu vou abrir aqui, ó, em 1 Crônicas 4, e Deus fez o quê? Lhe concedeu o que lhe havia pedido, não é isso que está escrito? Ó, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus deu tudo que Jabes pediu. Uma coisa é certa quando nós oramos, que Deus responde às nossas orações. Ou Ele diz sim ou diz não, mas Ele responde às nossas orações. Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E eu fiquei pensando, Ezequias, que já é um rei, que viveu na época de Isaías, ficou doente. E a Bíblia fala assim, que Isaías chegou ainda lá para ele e falou assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra dura. A Bíblia fala que o rei virou seu rosto para a beirada da parede, na cama, e chorou abundantemente, e falou, Senhor, o Senhor viu que eu já andei tão sinceramente com o Senhor me conhece, Senhor, o Senhor sabe que eu sirvo o Senhor com sinceridade de coração, e chorou abundantemente. O profeta Isaías já tinha saído, estava lá no pátio. Deus falou para o profeta Isaías, volta lá e diz para o meu servo Ezequias, fala para ele que eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. E tem uma coisa, fala para ele que vou dar 15 anos de vida para ele. Oh, irmãos, volta o Isaías lá agora falar a palavra de novo para o rei. Mas uma coisa é certa que traz ensinamento para nós. Deus responde às nossas
orações. Deus está disposto a ouvir nossas orações e responder. O Jabes não encruzou os braços, o Jabes não ficou cabisbaixo com o significado do seu nome, mas ele partiu para uma busca de Deus e Deus então concedeu tudo o que ele havia pedido. O nosso Deus é poderoso, tá? O nosso Deus é fiel. Eu estava em 2005, irmãos, eu tenho um breve testemunho, eu estava desempregado e desesperado. Minha esposa naquela época, eu não lembro se trabalhava, não lembro mais como é que era. Mas eu lembro até hoje, irmãos, que eu ajoelhei 9 horas da manhã na minha casa, no tapete da sala, eu estava sozinho. E clamei a Deus, pastor Ari. Clamei angustiado, chorando, buscando a Deus, a misericórdia de Deus, por um trabalho, um serviço, um emprego, alguma coisa. Irmãos, eu orei das 9 às 10. Irmãos, quando foi 10h30, o telefone tocou e uma empresa estava me chamando para trabalhar. Eu glorifiquei a Deus e eu nunca tinha passado, pastor, numa experiência tão rápida, numa resposta tão rápida de oração daquele jeito. Eu falei, o meu Deus cuida de mim. E Deus cuida de cada um de nós, irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Que Deus possa conceder muita saúde para cada um de vocês que está nos ouvindo nesta noite. E saiba de uma coisa, a resposta de Deus vem e ela virá para você, para a tua família, para o teu lar, para toda a situação que você esteja passando. Deus é poderoso para te socorrer em tempo oportuno. Quero fazer uma oração agora de agradecimento a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus e nosso eterno e santo e maravilhoso Pai Celestial, Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor, assim como o Senhor respondeu à oração de Jabes, assim como o Senhor respondeu à oração de Ezequias, o Senhor respondeu à minha oração também, Senhor. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, ó Deus. Pai querido e Pai eterno, coloco agora também perante o Senhor todas as famílias que estão nos ouvindo agora, que a Tua bênção alcance cada coração, alcance cada vida, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, restaurar vidas, meu Deus. O Senhor possa renovar vidas, Pai querido. O Senhor possa dar ânimo àquele que está desanimado, aquele empresário que está com problemas, com dificuldades, aquele empregado que ficou desempregado, aquele que não está recebendo salário, aquele que não pode abrir seu comércio. Ó Deus, cuida de cada situação, ó Deus. Aqueles também, Senhor, que estão nos hospitais, aqueles, Senhor amado, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, cuida de toda esta situação, Pai. Tudo colocamos perante o Senhor, porque assim como o Senhor respondeu à oração de Jabes, o Senhor é poderoso, Senhor, para responder às nossas orações. Também a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, Senhor. Meu Deus, pastor Ari, pastora Sara, os demais pastores, conselho da igreja, Senhor, toda situação dificultosa, nós colocamos diante de Ti, Senhor, sabedor que o Senhor é aquele que responde às nossas orações. Obrigado, ó Deus, por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida, meu Deus, de cada irmão aqui, Senhor, do louvor, Senhor, dos pastores, ó Deus, desta igreja. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro assim, ó Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Que bênção, na igreja podemos, nessa quarta-feira da vitória, escutar louvores que engrandecem o nome do nosso Deus, palavra de Deus, oração do nosso pastor, também hoje aqui. Nesse momento nós queremos orar, queridos, pelas contribuições, pelos dízimos e também pelas ofertas. Nós sabemos que nós temos uma igreja, a família IBC é uma igreja tão fiel, tão comprometida com o reino de Deus. Aí na sua tela do seu celular ou do seu computador já está aparecendo as contas da nossa igreja. Toda vez que você faz o depósito ou você faz uma transferência, saiba que é o momento que você está adorando o Senhor. Saiba que você está fazendo isso como ato de louvor e gratidão ao Deus que nos dá todas as coisas nessa terra. Nesse momento quero orar por você, por cada dízimo, cada oferta. Nesse momento nós queremos orar. Pai, queremos apresentar, meu Deus, a vida da tua igreja. Sabemos que as mãos poderosas do Senhor estão sobre a vida da tua igreja, Pai. Queremos, meu Deus, consagrar cada dízimo, cada oferta como ato de adoração, de louvor ao teu poderoso nome. O Senhor que tem cuidado de nós em todo o tempo. Somos dependentes do Senhor, Pai. Sabemos que tudo o que acontece nesta terra, o Senhor está no controle de tudo. Ó Deus, abençoe cada vida, cada família, a família IBC, meu Deus, cada irmão, Senhor. Nós mais uma vez dedicamos esses dízimos e ofertas, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, amém. Quero também dar uns avisos bem rápidos. Culto sexta-feira agora às 15 horas, nós temos aí Mães, Joelhos e Filhos de Pé, que é a geração mulher que dirige esse culto às 15 horas na sexta-feira. Sábado às 17 tem o Soul, é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. E às 19 horas é o Central Live, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. E no domingo, às 10h30, o nosso culto pela manhã e às 18h30 também. Também nós temos o nosso culto das 18h30 no domingo. Querido, e hoje você esteja atento aí às nossas redes sociais. Às 21h30 nós temos uma linda mensagem dos nossos pastores para você, para toda a família IBC. Nesse tempo que nós estamos comemorando aí os 30 anos da nossa igreja, você deve já ter visto a chamada aí pelas redes sociais. Então às 21h30 você acesse nossos canais aí, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram. Você vai ver uma linda mensagem do pastor Ari e da pastora Sara, para nós, para você, para toda a família IBC, para os amigos. Então fique atento às nossas redes sociais hoje, tá bem? Daí fica o recadinho aí, que Deus possa abençoar abundantemente a tua vida, no nome de Jesus. E com o último louvor do Ministério Central Praise, nós terminamos esse culto de quarta-feira, no nome de Jesus. Inscrito no nosso canal do YouTube? Inscreva-se agora no nosso canal. E ative o sininho de notificações para receber as informações da IBC.